aqui é a Lili. Esse vídeo vai ser uma maratona 24 horas cronometradas. O que isso quer dizer? Eu vou fazer uma maratona literária, eu e comigo mesmo, só eu e eu, para que eu consiga saber quantas páginas eu leria em 24 horas, mas não é diretão. Não, eu vou cronometrar de fato no meu telefone quanto que eu leio em 24 horas. Mas por que eu quero fazer isso? Isso não é pra eu tentar ler mais, não é pra que a leitura seja uma competição, não é pra nada disso. É só porque eu estou saindo de uma ressaca e eu tenho muita leitura em andamento e eu quero finalizar essas leituras. E daí eu acho que se eu me incentivar a ter o cronômetro de 24 horas, eu consigo ler mais e ter mais constância na minha leitura. Se eu me dedicar mais a ela e eu conseguir olhar o número do relógio e falar, eu li, sei lá, 40 páginas em uma hora, nossa, que legal, já li tantos, então talvez eu consiga finalizar 2 leituras durante essa maratona. Mas assim, eu não quero ficar enlouquecida, como eu falei, não são 24 horas direto. Então é isso, eu já tentei fazer essa maratona há 2 semanas atrás e eu acabei resetando o cronômetro 2 vezes, 3, na verdade. E daí eu desisti e falei, não, vamos começar de novo. A minha intenção é vir fazer o update com vocês sempre pela manhã. Eu vou ler durante o dia e provavelmente à noite, que geralmente eu leio um pouquinho antes de dormir. E no outro dia de manhã eu venho comentar com vocês o quanto que eu li no dia anterior, beleza? Hoje é dia 14 de outubro e agora são 4h06. Espera que eu vou mostrar pra vocês na tela, se meu telefone desbloquear. Aqui, são 4h06. Espero que tenha focado. Mas vamos falar agora da minha TBR pra essa maratona? E aonde eu tô em cada livro? Vamos lá. Vamos começar pelo que é mais provável de eu finalizar o mais rápido possível, que é Red Shirts do Scouse. Esse é um livro que foi indicação de uma das pessoas que apoiam no Catarse, né? Porque tem a categoria ali no Catarse que vocês podem indicar um livro para eu ler. E cada mês uma pessoa me indica. E essa foi a indicação da Willy Ara, porque a Willy, ela gosta muito de sci-fi. E daí ela achou a oportunidade de me fazer, de fato, tomar vergonha na minha cara e ler o Scouse. Então vamos aqui ler Scouse. Eu tô na página 196, tô mais ou menos ali no meio da leitura desse livro. Esse é um sci-fi divertido, então creio eu que ele vai ser muito rapidinho pra eu terminar essas últimas páginas. O próximo que tá na TBR é A Sociedade do Anel, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Eu tô lendo esse livro não nessa edição porque eu acho a letra dela muito piquitita e eu tenho ele em e-book, então eu preferi ler ele em e-book porque é mais confortável. Eu vou deixar aqui do lado em que página que eu tô. Eu tô em 70% em média da Sociedade do Anel. Talvez também seja um aí que eu finalize durante essa maratona. Eu tinha me proposto a ler ele apenas aos sábados. Talvez eu pegue 1 ou 2 capítulos no meio do caminho. Então tá aqui na TBR, mas não tenho certeza ainda se esse vai ser lido durante a maratona. Se você não conhece Senhor dos Anéis, cara, eu não sei onde você tá, porque todo mundo conhece Senhor dos Anéis. Então assim, não preciso nem falar sobre. O terceiro livro que vai estar nessa maratona é Rex. Eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas esse aqui é o livro de leitura do mês de outubro do meu clube. Foi votação do clube e eu achei muito da hora porque ele é um terror e ele vai falar sobre uma bruxa que está numa cidade pequena. Ela tem os olhos e a boca amarrados e ela vai tacar o terror. E uma galera morre. Mês de outubro, bruxa, mata uma galera, cidade pequena, acho que é extremamente condizente. E esse daqui eu tô na página... eu tenho o pôster dele, tá aqui no meio separando. Eu tô na página 140. E esse é certeza que eu vou ler 1, 2, 3 capítulos pelo menos durante essa maratona, porque eu tenho até o fim do mês pra finalizar, mas volta e meia eu pego pelo menos um pouquinho ali pra eu ir adiantando a leitura e também não esquecer o que está acontecendo enquanto eu estou lendo. E o último livro dessa maratona, e nem de longe é o menos importante, cara, chegou o dia. Chegou o dia. Eu vou mostrar aí pra vocês na câmera, eu espero que foque, pelo amor de Deus, o que chegou no meu Kindle hoje. O Divo, ele, o mais esperado, o mais querido, o terceiro livro de Stormlight Archive. Até que enfim! Dia 14, exatamente hoje, eles liberaram o livro digital para quem tinha comprado o livro na pré-venda, mas o livro físico, viu? Por quê? Porque deu uma atrasada ali no lançamento, logística, impressão, não sei exatamente o que foi, mas para não deixar os fãs que tinham comprado na mão, a editora liberou o livro digital pra gente ir lendo antes do livro físico de fato chegar. Então assim, adivinha quem eu vou ler nessa maratona? Brandon Sanderson. Obviamente eu vou ler Brandon Sanderson e está no Kindle, cara, eu vou ler muito mais rápido, só vai dar um trabalho da peste quando eu for pegar as minhas anotações do livro digital pro livro físico. Cara, eu tô muito louca pra ler isso logo. O que eu vou fazer hoje? Eu não sei, eu acho que eu vou ler, sei lá, 1, 2 capítulos de Red Shirts, um de Rex pra dizer... E vou pegar a Sacramentadora, porque eu não vou aguentar, cara. Eu tô esperando esse livro há 1 ano. Há 1 ano que eu tô esperando esse livro. E é isso. 24 horas, startando agora.
Eu demorei um pouquinho mais do que um dia pra vir fazer o update, porque no primeiro dia eu li praticamente nada e achei que não seria válido eu vir fazer o update, sei lá, de 1 hora e meia de leitura apenas. No segundo, eu já li bastante. Então hoje nós estamos no dia 16 e agora são 4h30 da tarde. Eu acabei de finalizar o segundo livro porque eu acabei lendo uma novela no meio dessa história. Por qual motivo? Quando eu fui começar a Sacramentadora, eu li, sei lá, 15 páginas, nem sei, mas nos agradecimentos do Brandon Sanderson, que fica sempre no início do livro, ele já bota se você ainda não leu a novela Ed Danger, vai ler, porque é muito importante, lá vai contar a história da Lift, e essa é uma história que você deveria conhecer antes de começar o terceiro livro, que seria Sacramentadora. Aí o que eu fiz? Comecei a ler um livro em inglês. Do nadão. Comecei a ler o livro em inglês, tem, sei lá, suas 270 páginas no e-book. Daí eu acabei lendo, né, esse livro em inglês, que seria essa novela. Lá nós vamos conhecer realmente mais sobre a Lift, nós vamos ter um entendimento maior do que está se passando em outras cidades do planeta de Rochar. E vamos começar a ver que essa Lift também está meio enrolada das vidas, porque ela é uma radiante, ela está com problemas para tentar entender o que são as luzes das tempestades, para tentar entender o que está acontecendo com ela, o que ela tem que fazer, o que ela tem que deixar de fazer. E ao mesmo tempo que ela tenta encontrar o seu lugar, ela tenta ajudar pessoas que estão meio que lascadas assim como ela. Vou dizer pra vocês que não tem um carinha que aparece ali no final do livro? Ele também aparece aqui nessa novela, não vou dizer porquê, não interessa porque vai ler que você descobre, mas ele também aparece aqui, nós ficamos sabendo um pouquinho mais sobre esse cara. Eu também finalizei o Red Shirts do Scouse. Ele vai fazer sátira de séries de TV de sci-fi, não vou dizer qual para não dar grandes spoilers, e ao mesmo tempo ele também vai trazer várias mensagens motivacionais no livro que eu não estava esperando, isso foi uma grandíssima surpresa para mim. E pelo menos pro momento que eu estava vivendo a minha vida, pro momento que eu estou, conversou demais comigo. E isso fez com que eu achasse a história ainda mais interessante do que eu estava achando anteriormente. Sobre o sci-fi em si, eu não vou dizer que é um sci-fi mirabolante, porque ele não é. Eu não vou dizer que é uma história que vai trazer vários termos científicos, porque não traz. É extremamente tranquilo, se você não é acostumado a ler sci-fi, eu acho que você pode curtir. Se você gosta de um livro um pouco mais satírico, talvez também você pode curtir. Mas lembrando ali, como eu falei, vai ter um final que eu não sei se vai agradar a todo mundo. Pra mim foi muito da hora, mas eu acho que muitas pessoas podem entortar um pouquinho o nariz quando vou ler esse final, já que ele vai trazer essa parte motivacional e vai trazer o ponto de vista de outros personagens que nós não tínhamos ali no início do livro. Mas enfim, eu gostei bastante da escrita do Scouse, eu acho que ele é um autor que muitas vezes não se leva muito a sério na história que ele está escrevendo, e eu acho que isso é extremamente divertido. Nós temos dentro dessa história, nós temos dentro dessa nave e fora dessa nave também pessoas que pensam, agem, vivem ou até mesmo falam de formas diferentes, têm vidas completamente diferentes, e em vários momentos, tanto dentro quanto fora dessa nave, a gente vai ter aquele vislumbre do e se? Eu penso em fazer um vídeo sobre ele, mas eu acho que eu não consigo fazer um vídeo de Red Shirt sem spoiler. Então, talvez, não tô prometendo, mas caso eu traga um vídeo sobre esse livro especificamente, eu vou ter que falar dele com spoilers, porque senão vai ser extremamente raso e, assim, pra falar 2 palavras, 3 palavras, sei lá, 1, 2 minutos de vídeo, não tem como fazer um vídeo pro YouTube de uma resenha de um livro que não posso falar muito caso eu não queira dar nenhum spoiler. E eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam de ouvir spoiler. Então, se me der a loucaça, assim, se eu enlouquecer do nada e falar, dane-se, vou fazer o vídeo com spoiler mesmo, pode ser, pode ser que em algum momento saia a resenha de Red Shirts aqui no canal. Mas agora, vamos falar aqui do timing também, né? Deixa eu ver o cronômetro e mostrar pra vocês. Eu espero que apareça na imagem, tá? Tá pausado. Mas nós estamos em 16 horas e 12 minutos restantes das 24, tá? Não sei se vai aparecer, mas vamos fazer de conta que aparece. Enfim, nós temos aí o que? Praticamente 8 horas de leitura, e nessas 8 horas eu li 272 páginas do Ed Dancer e 180 do Red Shirts. Daqui a pouco a gente se vê de novo e, sei lá, vou pegar um reczinho pra ler hoje, talvez, e iniciar finalmente Sacramentadora. Seguinte, hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro, e eu demorei muito pra vir fazer o update, porque eu não li muito essa semana também. E sabe o Rex? Eu falei, agora eu vou focar em Rex pra finalizar logo. Nem sequer encostei mais. Não li mais nenhuma página, mas vamos no tempo de quanto falta pra completar as 24 horas, porque esse ainda não é o último take. Nós estamos faltando 6 horas, 56 minutos e 57 segundos.
Então, dando uma arredondada, nós faltamos em média 7 horas para finalizar as nossas 24. Primeiro, vamos falar do que eu li. Eu li Sacramentadora, pois é, eu falei que não vou pegar agora, mas eu li Sacramentadora, 10% do e-book, então jogando para o livro físico dá em média 150 páginas. Eu queria comentar com vocês que eu estou esperando esse livro há 1 ano, eu estou esperando muito ele ser lançado. E nesse momento eu comecei de fato a ler e eu não tô tão empolgada assim, não tem a ver com a história, tá? Não tem a ver que o livro tá ruim ou ele tá pior do que o anterior. Não, eu acho que ele é até mais instigante do que os 2 anteriores. Creio eu que realmente é uma ressaca versus pressa para terminar um livro que eu não sei por que eu estou meio que correndo para ler ele logo. Então daí eu pausei também o Sacramentadora nessas 150 páginas e voltei para a Sociedade do Anel, O Senhor dos Anéis. E esse é o 3º livro finalizado dessa maratona. Eu comecei a ler ele na página 483 e li até o final, que é 681. E agora eu quero falar com vocês o que eu achei dessa experiência. A única coisa do Tolkien que eu tinha lido anteriormente era O Hobbit, um livro que eu gosto bastante. E eu via muitas pessoas falando que, nossa, o Tolkien é extremamente descritivo, chega a ser cansativo ler o livro deles, principalmente O Senhor dos Anéis. Não tem como você continuar, você tem que realmente amar. E, cara, eu não senti isso. Eu não senti. Ele realmente é mais descritivo do que em O Hobbit, mas nada demais. Nada que, meu Deus, que sacrifício. Ele tá descrevendo a cor e a textura da folha. Eu não percebi. Pra mim, realmente foi uma leitura de boa em relação a isso. Sobre mudanças do filme, já que eu conheço bastante o filme para o livro, tem sim suas alterações, tem personagens que tem no livro que não estão no filme, tem ordens de acontecimentos que o diretor do filme mudou em relação ao livro, e tem muitas coisas, pequenos detalhes, digamos assim, que foi de fato modificado da adaptação para o livro, mas tirando a personalidade do Aragorn, que essa foi realmente muito modificada, o filme conseguiu sim trazer várias partes da essência da história dos personagens, da personalidade desses personagens para a adaptação. Por isso, com a experiência da leitura, eu continuo achando o filme muito maravilhoso, uma adaptação de fato épica e que mereceu todos os Oscars que ela conseguiu, lógico. Eu li ainda apenas A Sociedade do Anel, eu não li nem o livro 2 e nem o livro 3. Eu gostei bastante da leitura, eu acho que ela foi muito mais tranquila e mais fácil do que eu estava esperando que fosse. Quanto à minha expectativa de fato do que eu encontraria na história, eu gostei demais. Eu acho que o Tolkien, ele criou um universo muito mágico que dá muita vontade sim de você conhecer. Só que, se você espera grandes acontecimentos, questões de coisas épicas e batalhas e pessoas brigando e toda aquela coisa avassaladora, você não vai encontrar, pelo menos nesse primeiro volume, tá? Não sei nos 2 seguintes, você não vai encontrar. É tudo mais pé no chão, é tudo mais sobre a aventura realmente, sobre o perigo de levar um anel até onde ele precisa ser levado, do que de fato encontros alarmantes, batalhas épicas e grandes brigas. Vamos ver os 2 próximos, mas enfim, até que enfim eu consegui de fato tirar A Sociedade do Anel, me atibiar para lidos, e agora eu tenho as 2 sequências para ler, eu só não sei de fato quando vai ser. Mas a minha expectativa pro 2 tá um pouco mais tranquila agora, já que eu meio que tenho uma certa noção do que eu vou encontrar em As Duas Torres. E o que eu vou ler agora nas minhas 7 horas restantes? Adivinha? Adivinha? Eu vou ler Rex? Não, dessa vez eu realmente vou ler Rex. Não é possível que eu não vou pegar ele. Finalmente chegamos pro nosso último take e finalizar essa maratona 24 horas cronometradas. Vou começar mostrando o cronômetro pra vocês, tá? Porque faltou ainda alguns segundos e eu não vou terminar. Deixa eu ver se foca. Bom, espero que focou, mas faltam 12 minutos, isso daria, sei lá, umas 5 páginas por aí, então eu não vou contar esses 12 minutos, tá? 24 horas definitivamente zeradas. Vamos fazer as contabilidades agora do que foi lido durante essa maratona. E o que eu li nessas últimas, se eu não me engano, foram 7 horas. Eu vou comentar aqui o que eu achei das histórias, mas os outros que eu já falei anteriormente, eu vou apenas falar a contabilidade de páginas, viu? Vamos começar por Red Shirts, que foi o livro do Scouse, que eu finalizei durante essa maratona. Esse livro aqui. Ele tem 376 páginas, mas eu já estava na página 196 quando eu iniciei a leitura, e esse livro eu fui até o final. Isso dá o total de 180 páginas de Red Shirts lido. Daí eu também finalizei O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, que eu li na edição de Kindle, né, que eu também tenho ele em e-book, que tem 681 páginas, e eu comecei
nas 483, também era outra leitura em andamento. Ou seja, eu li 198 desse aqui. Um outro que eu também já comentei durante os takes anteriores foi o Edge Dancer, que é a novela do Brandon Sanderson. Tem 272 e eu li ela inteira, então também contabilizamos esse valor. Sacramentadora, eu não peguei nessas últimas 7 horas, tá? Eu não li mais nada. Então continuamos em 10%, mais ou menos 150 páginas, contabilizando no livro físico. E aí, são as últimas 2 coisas que eu li nessas 7 horas. Eu continuei Rex durante o dia, mas eu não consegui ir até o final do livro, porque eu acho que é uma história que ela me fez refletir sobre muitas coisas e ela não é tão avassaladora assim, ela é um pouquinho arrastada, mesmo eu gostando da escrita. Então eu precisei dar uma limpada na mente, por isso eu troquei de livro no meio do caminho. Mas Rex, eu comecei esse vlog aqui de 24 horas na página 140 e fui até a 248, então eu li 108 páginas de Rex. E esse daqui, se eu não me engano, eu não comentei sobre ele em outros takes. Eu tô gostando bastante da história porque ela traz um terror psicológico. Ela vai sim trazer a imagem dessa bruxa, né, dessa mulher que foi acusada de bruxaria e que agora tá vivendo nessa cidade há mais de 3 séculos. Ela tá ali desde o século 17. E está aterrorizando e assombrando a vida dos cidadãos e como é difícil para essas pessoas que vivem ali estarem presas a esse local. Eu vou falar mais de Rex pra frente, tá? Quando eu finalizar essa história. A única coisa que eu quero dizer aqui é que eu tô gostando bastante. Eu acho que mesmo ela sendo arrastada, ela traz várias reflexões sobre lugar, sobre liberdade, família, o quanto que os filhos eles precisam acreditar que os pais estão ali para ajudá-los, não apenas para ficar cobrando coisas impossíveis. Assim como adolescentes muitas vezes tendem a querer que os pais façam milagres e resolvam os problemas, sei lá, da guerra mundial, sendo que eles não têm esse poder. Ele é um livro que vai trazer a parte do terror psicológico, vai trazer sim aquela parte de cidadezinha pequena e que tudo tá acontecendo e ninguém entende como, mas além disso, ele vai trazer como a mente humana fica descontrolada quando a coisa de fato aperta. Mais pra frente comento de Rex, como eu falei. E por último, pra finalizar essas 24 horas, eu comecei Contrapeso de Dijuna. Eu falo de Dijuna porque é uma pessoa que nós não sabemos o gênero, não sabemos a idade, não sabemos nada, não se sabe nada, e muito menos o nome verdadeiro, já que Dijuna é um pseudônimo da pessoa que escreve histórias de ficção científicas na Coreia. Eu não conhecia nada, tá? Contrapeso foi a primeira coisa que foi traduzida para outras línguas, mas pelo que eu soube, é uma pessoa extremamente famosa por escrever ficção científica dentro da Coreia ali. Essa é uma história que ela vai trazer um thriller, então vão ter pessoas que morreram, vai ter utilizações de IA, modificações genéticas, implantes no cérebro, o quanto que a humanidade ela está deixando as coisas de lado para que as IAs tomem conta. E também tem aquela coisa meio apocalíptica de que até que ponto as IAs elas conseguiriam dominar o mundo. Não é literal, tá? Não é escrachado, não é dessa forma. Mas traz sim uma reflexão de o quanto que a humanidade explora a natureza, principalmente sobre a exploração da natureza, e o quanto que as pessoas são deixadas de lado para viver trancadas, apenas olhando para telas, apenas se envolvendo com máquinas e fazendo de conta que existe uma anonimidade na internet, que você pode falar qualquer coisa absurda. Não é literal, como eu falei, mas traz sim reflexões de até que ponto a humanidade está a favor de destruir o planeta, destruir a natureza, para tentar se virar por mecanismos de metal, por mecanismos eletrônicos, por dispositivos, e o quanto que nós também exploraríamos robôs por não serem pessoas, por não terem sentimentos, mas ao mesmo tempo, se a IA ela tem essa ciência, ela teria sim sentimentos, sabe? Ela traz um pouco dessa reflexão, mas a história não é exatamente sobre isso. Ela é sobre uma ilha de nome Patusan, que mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre essa ilha, que eu achei algo bem interessante nela, que é um local numa ilha asiática que não existe, tá? Ela é fictícia. E nessa ilha, essa corporativa começa a construir aquela espécie de elevador que tem várias ficções científicas que vai ligar a Terra à órbita até conseguirem fazer viagens espaciais. Traz algumas ideias inovadoras aqui, tá? Uma forma diferente de como tudo funciona. E Contrapeso, que dá o nome ao romance de Dijuna, é uma espécie de lixo tecnológico, de lixo não de fato ambiental, porque não é lixo orgânico, são lixos de peças descartáveis, de robôs e N outras coisas que a humanidade acha que não é mais relevante para estar no planeta, então eles jogam aí para esse local chamado de Contrapeso, que é um lixão. É um lixão realmente de peças que estão sendo descartáveis. Como funciona o contrapeso eu não vou explicar aqui para não dar nenhum spoiler, mas pensa assim, é uma ilha, se eu não me engano é no leste asiático, e nessa ilha tem colunas que vão ligar a terra, né, o fundo do mar, até sair de órbita para que as pessoas consigam fazer viagens espaciais muito mais fácil, explorações espaciais
e também que joguem ali os dejetos que não querem mais dentro do planeta. Esse contrapeso que está lá em cima influencia de alguma forma nessas colunas e como a corporativa está funcionando nesse momento. Resumindo muito, o Djuna ele vai trazer esse ambiente de thriller porque tem um principal que está tentando descobrir o que aconteceu e por que o presidente dessa corporativa foi morto, se alguém de fato matou ele ou se ele acabou morrendo de alguma forma misteriosa. E no meio dessa investigação muitas coisas começam a acontecer, pessoas aparecem, pessoas com mente de outros, e daí que envolve também as IAs, o quanto que as IAs elas estão sendo manipuladas e ao mesmo tempo manipulando a humanidade. E cara, ele tem muita coisa em pouquíssimas páginas, são apenas 200 páginas essa história, e vai trazer realmente um ritmo frenético, foi por isso que eu li ele até o final dessa maratona. E creio que vai trazer, como eu falei, várias reflexões de como a humanidade lida com o planeta e também como a humanidade lida com essa questão de relação humana, o quanto que nós nos tornaríamos egoístas, egocêntricos e até mesmo robóticos por não ter mais tanto contato com outros seres humanos. Tanto é que tem uma personagem aqui nessa história que ela está tão transcendente assim, que ela não gosta de que as pessoas encostem nela, ela não gosta de falar com pessoas. É como se ela estivesse em um patamar superior, porque agora ela tem uma mente tão conectada ao universo eletrônico, ela sabe de tantas coisas, que as outras pessoas são reles, qualquer um, perto dela, sabe? É um livro que eu recomendo sim, mas não para pessoas que não têm costume de ler sci-fi, porque ele vai trazer algumas referências dentro de suas histórias, principalmente no nome da ilha, que é Pato Sam, e foi daí que eu falei que eu achei muito legal. Essa é de fato uma ilha científica que se passa ali na Ásia. Em várias outras histórias de ficção científica existe essa ilha fictícia. Não existe no nosso mundo original, não existe no nosso mundo real, mas algumas outras histórias estão falando sobre ele. Quer ver? É só você jogar Pato Sam no Google que você vai achar, mas espera aí que eu vou jogar e ler um trechinho pra vocês, que é muito tranquilo de saber em quais outras histórias essa ilha foi falada. Pato Sam é um lugar fictício nos filmes de The Last Electric Knight, de 1986, e Surf Ninja, de 93. E assim como na série de TV Sidekicks. O lugar é notável entre os lugares lendários por aparecer em 3 diferentes criações de ficção com pouquíssimas conexões entre si. Pato Sam foi primeiro citado na aventura marítima do romance de Joseph Conrad, Lord Jim, publicado em 1905. Cara, eu não sei se eu tô doida, mas Sidekicks... Tá, peraí, deixa eu olhar antes de eu falar bobagem. Não, tô doida, eu realmente não sei o que é Sidekicks, mas se você conhece, deixa aqui nos comentários se é algo legal. Mas enfim, é uma ilha que já foi inventada em outras histórias e em livros completamente diferentes, citam essa mesma ilha fictícia tendo algum contato com a ficção científica. Eu achei muito legal essa história tão pequenininha, tão curtinha, trazendo o problema de crimes sociais, ambientais e também de personalidade, né, crime de imagens com outras pessoas, falar sobre uma ilha fictícia que está conectada em N outras histórias que não tem nada a ver de fato com essa. Ou seja, como eu disse, recomendo sim Contrapeso. É uma história que vai passar voando, vai faltar detalhes, tá? Não vai ser uma história extremamente desenvolvida, porque afinal são 200 páginas e tem muitos personagens, mas a narrativa principal, a narrativa que importa, é trabalhada assim, está lá, e ao mesmo tempo ele vai trazer várias reflexões sociais, que eu acho que é o que tem mais de interessante na ficção científica. Bom, gente, agora vamos falar de quantas páginas deu e mais ou menos quantos por hora eu li. 150 de Sacramentadora, 108 de Rex, 180 de Red Shirts, 198 da Sociedade do Anel, 200 de Contrapeso do Djuna e 272 de Ed G. Dancer, a novela do Brandon Sanderson. Isso totaliza 1.108 páginas, dividindo por 24 horas, dá em média 46 páginas por hora, 46 páginas e uns quebradinhos. Essa é mais ou menos a média que eu já tinha na cabeça, eu já estimava que eu lia de 40 a 50 páginas por hora, ou seja, 45, 46 está ali na média que eu já esperava. Essa maratona demorou um pouquinho mais do que eu pretendia de início para ser gravada, mas creio eu que a forma da qual eu li foi extremamente saudável, tá? Tirando o último dia, que foi de ontem para hoje, porque eu queria muito finalizar Rex e no fim das contas eu não estava com cabeça para finalizar o Rex, já que é uma história que ela é um pouquinho mais devagar, mas ainda assim eu acho que eu ter trocado foi ótimo, tá? E peguei o Contrapeso, que foi uma história
surpreendentemente boa. Não que eu achasse que ela fosse ruim, mas uma pessoa que eu nunca ouvi falar. Daí eu achei bem legal ter conhecido essa história sem ter aviso prévio. E o que eu tenho pra dizer aqui é que a quantidade de páginas da maratona foi interessante. Eu gostei também de ter uma certeza de quantas páginas, em média, eu leio por hora, mesmo que dê mais ou menos o valor que eu já esperava anteriormente de ter gravado essa maratona. E me diz aqui nos comentários quais dos livros que eu li dentro dessa maratona que você mais gosta, ou então quais que ainda estão em andamento que você quer saber mais pra frente. O que estão em aberto é Rex, que faltam ainda umas 100 páginas para finalizar, e o Sacramentadora, que vai saber Deus quando eu vou terminar, porque assim, são 1530 e eu li só 150, então vai demorar um tiquinho mais para ser lido. Bom, gente, se você assistiu até o final, escreve aqui embaixo, sei lá, maratona 24 horas para saber que você me acompanhou até aqui. Beijo e vejo vocês no próximo vídeo.